Boa noite, está no ar o programa Educação e Cidadania e nesta noite nós vamos falar sobre educação ambiental, em especial sobre a reciclagem. O meu convidado é o secretário do Meio Ambiente aqui do município, Rubens Astolfi. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, nós que agradecemos o convite. Secretário, para a gente iniciar a entrevista de hoje, eu quero debater com o senhor a seguinte informação. Apenas 3% do lixo produzido em Passo Fundo é reciclado. Por que esse número ainda é tão baixo? Esse número de 3% ele já foi menor ainda, né? Se nós levarmos em consideração alguns anos anteriores, nós reciclávamos 1%, 1,5%, 2%, e hoje nós estamos na faixa dos 3%. É uma média muito parecida com a média nacional, né? A gente pesquisando e olhando os dados que estão disponíveis, todas as cidades eles reciclam algo em torno disso, é uma média nacional, e ele vem de uma série de fatores que precisam ser modificados para essa realidade ser alterada, né? Seja a estrutura nas cooperativas de reciclagem, a coleta seletiva ser ampliada e também a participação da população, né? Então, como nós sempre falamos, a questão da reciclagem e toda a questão que envolve o meio ambiente, ele é uma tarefa coletiva, né? Da população, do poder público e de todos os agentes envolvidos. Então, nós estamos fazendo alguns trabalhos aqui na cidade, alguns movimentos para tentar ampliar essa porcentagem de material reciclado que já foi menor há alguns anos atrás. Falta conscientização da população também? A conscientização, sem dúvida, é um dos fatores, né? Nós temos algumas cooperativas de resíduos instalados na cidade, né? Para se ter ideia, hoje nós temos 95 pessoas trabalhando nas 4 cooperativas de reciclagem que nós temos na cidade. O ano passado nós estávamos trabalhando com 45 pessoas em todas as cooperativas, então nós mais que dobramos o número de pessoas trabalhando, mas ainda nós visualizamos nas cooperativas resíduos que chegam não separados adequadamente, né? Resíduos misturados. Na cooperativa Recibela, que é na usina de reciclagem, é um exemplo muito claro, as pessoas separam muito pouco ainda o seu resíduo, e nas próprias cooperativas que trabalham nos bairros, que fazem uma coleta seletiva, também nós enfrentamos esse problema. Então, ainda existe essa falta de compromisso, eu vou dizer assim. Eu acho que não é nem conscientização que falta ou informação, acho que é compromisso de algumas pessoas com a coleta seletiva, com a questão da separação dos resíduos, para que nós consigamos melhorar a reciclagem. Qual seria o número ideal, então? Nós temos uma estimativa, né? Nós não temos ainda a qualificação do resíduo de Passo Fundo, né? Mas a bibliografia demonstra que de 25% a 30% dos resíduos eles podem ser reciclados, né? Esses resíduos secos, assim que a gente chama, né? Então, papel, papelão, lata de alumínio, alguns tipos de plástico, isso fica em torno de 25% a 30% da massa de resíduo, mas é obviamente que para ele poder ser reciclado, ele tem que ser separado já dentro das residências das pessoas, né? Depois que o resíduo ele é misturado, ele acaba contaminando, e o resíduo ele não tem mais o potencial de ser reciclado, ele acaba sendo descartado. Então, deve-se ter algo de 25% a 30% de potencial de reciclagem, e hoje nós estamos reciclando em torno de 3% de todo o volume. O secretário traz essa informação para a gente no programa de hoje sobre a separação, então, do lixo, que é primordial para a reciclagem. Mas, secretário, ainda existem dúvidas da população com relação a isso. Quais são as principais dúvidas? Quais são as dúvidas mais frequentes, então, que chegam até a Secretaria do Meio Ambiente? Algo que a gente discute muito em qualquer lugar que a gente fala de reciclagem, as pessoas sempre dizem que não vão separar o seu resíduo porque o material vai no mesmo caminhão. Por exemplo, nos bairros que ainda nós não temos a coleta seletiva. Aí nós sempre tentamos explicar e conversamos com as pessoas que isso não é motivo para a pessoa não separar o resíduo, porque todo esse material ele vai para a usina de reciclagem, que é onde trabalha a cooperativa Recibela, que hoje trabalha com 60 cooperados, né? Homens e mulheres que trabalham na reciclagem, e lá todo esse material passa por cima por uma esteira, né? E as pessoas que lá trabalham, dos cooperativados, fazem a reciclagem desse material. Então, se a sacola, eles identificarem uma sacola com material reciclado, isso facilita o trabalho deles, né? Em vez de eles terem que abrir todas as sacolas e tirar material seco do meio de material orgânico. Então, essa é uma das principais dúvidas, né? As pessoas que não têm a coleta seletiva nos bairros
acham que não podem ou não precisam separar porque o material não vai ser aproveitado. Isso não é uma verdade, né? A verdade é que sim, o material vai ser aproveitado lá pela cooperativa Recibela e vai facilitar e muito o trabalho daqueles cooperativados. Então essa é a primeira dúvida, né? Se adianta separar, sim ou não? E a resposta é que sim, né? Sempre fazer a separação do seu resíduo vai estar ajudando alguém. E outra dúvida também que sempre surge é quais os locais que tem coleta seletiva, né? Então, hoje está muito claro isso que na região central da cidade, onde nós temos os containers instalados, nós temos uma coleta seletiva, então já tem um caminhão que passa coletando só o material reciclado e outro que passa coletando só o material orgânico através dos containers, e nós temos mais 5 regiões da cidade que nós já temos a coleta seletiva solidária, que é realizada através das cooperativas. Eu gostaria que o senhor explicasse então um pouquinho mais aos nossos telespectadores como é que funciona essa coleta seletiva solidária, como que ela é na prática? Essa coleta seletiva solidária, que nós estamos chamando, né, aqui em Passo Fundo, ela é uma estratégia diferente para a reciclagem que nós estamos aplicando desde metade do ano passado, né, que é a coleta realizada pelas cooperativas de recicladores. Então, como que ela funciona? Em dias alternados à coleta convencional do resíduo, do lixo, as cooperativas passam fazendo a coleta seletiva, né? Por exemplo, onde a coleta acontece segunda, quarta e sexta, na terça-feira e na quinta, que são os dias alternados, as cooperativas passam fazendo a coleta só do material reciclado, né? Então, antes disso, é feito todo um trabalho de divulgação nos bairros da cidade, com as pessoas que são envolvidas disso, escolas, postos de saúde, enfim, equipamentos públicos. É passado em todas as residências explicando isso, com panfletagens, a própria cooperativa ajuda a fazer isso, e nós já temos isso em 5 regiões da cidade, né, que é o bairro Planaltina, o bairro Menino Deus e Coab Sec, a Vila Rodrigues, mais o bairro Lucas Araújo agora que entrou, e tem mais um bairro que eu não estou lembrando agora aqui, mas são 5 regiões que já tem essa coleta instalada, funcionando, e tem ajudado bastante na renda das cooperativas. Pois é, o resultado é positivo, né? É um resultado bastante positivo porque as pessoas ajudando, fazendo a separação na sua casa e destinando diretamente nessa coleta, que é a coleta seletiva pelas cooperativas, esse material já vai direto para um galpão de reciclagem, né, que são os pavilhões que nós temos nos bairros da cidade. Isso está ajudando dezenas de famílias, né? Nós temos mais 35 famílias trabalhando com isso nos bairros que se somam também à cooperativa Recibela. Eu quero também aproveitar o Educação e Cidadania de hoje para o secretário do Meio Ambiente explicar para a gente como é que funciona todo esse processo. Então, após a separação, o lixo vai para onde? Ele vai para essa usina de reciclagem, vai para essa esteira onde a gente vai ter a destinação do material reciclável e do material orgânico. Isso, aqui em Passo Fundo, todas as cooperativas que trabalham, elas trabalham somente na questão da separação, né? Nós não temos nenhuma cooperativa que trabalha na industrialização ou na transformação desse material. Então, os cooperados, eles trabalham separando os tipos de material, eles separam em 5 ou 6 tipos de plásticos, materiais, né? Mais alguns tipos de papel, que aí o papelão é um material, o papel branco é outro, então são mais 4 ou 5 tipos de papel, metal, vidro. Então existe uma dezena de tipologias de materiais que são separados pelos cooperativados e depois eles vendem para as indústrias que fazem a transformação, né? Então o material ele chega nas cooperativas de reciclagem, os cooperativados separam, fazem fardos do que precisa ser enfardado, o que não precisa eles vendem a granel, e vendem para as indústrias de transformação. Então nós simplesmente separamos e vendemos o material, e esse valor é o que gera a renda dos cooperativados, né? A prefeitura tem contrato com todas as cooperativas que basicamente cobre o custo das atividades. Então o contrato que a prefeitura tem com as cooperativas é para cobrir o custo, e o lucro deles, enfim, os dividendos, é resultado da separação dos materiais e da venda desse material. Então as atividades aqui que são realizadas pelas cooperativas é na separação dos materiais. E a usina de reciclagem agora está sendo ampliada? Sim, nós temos um projeto já em andamento, com obras já acontecendo, né, na usina que é onde trabalha a cooperativa Recibela, que vai ser ampliado o pavilhão onde eles trabalham. Então essa obra ela está acontecendo agora,
e depois disso vai ser instalado uma esteira, a princípio, que é o que a cooperativa pediu, e mais alguns outros equipamentos, né, o que também vai aí no mínimo dobrar o nosso potencial de reciclagem e possivelmente aumentar também o número de famílias que lá estão trabalhando. Pois é, se a gente fala então dessa nova esteira que vai aumentar, né, a capacidade de reciclagem, sem dúvida também haverá geração de novos empregos e o incremento na renda desses trabalhadores. É importante a gente ressaltar isso para quem está nos assistindo nesse momento. Os benefícios da reciclagem eles são inúmeros, né? Além dos benefícios ambientais, né, eu sou engenheiro ambiental, eu poderia me preocupar mais com os benefícios ambientais, mas não são só esses, né? Com certeza. Existem os benefícios sociais, que é o aumento da renda, as pessoas que estão ali trabalhando de forma digna, né? Todos os cooperativados que trabalham nas cooperativas aqui de Passo Fundo, eles têm o seu INSS pago, eles têm uma forma de trabalho regulamentado, né? Então eles estão trabalhando de forma organizada, né? Isso também ajuda muito eles nas suas vidas, enfim. Então por isso que a gente fala sempre da importância da separação. Além de se ajudar o meio ambiente, de manter uma cidade mais limpa, também estaremos ajudando as pessoas que trabalham com a reciclagem. Secretário, qual é o valor investido então nesta ampliação da usina de reciclagem e também na compra dessa nova esteira? Nós vamos ter um investimento hoje aproximado de R$800 mil, né, lá na usina de reciclagem, que é onde trabalha a Recibela. Então esse vai ser um investimento na estrutura, que deverá ampliar lá o funcionamento, e a Prefeitura também mantém um contrato mensal com a Recibela, em torno de R$30 mil é o valor, que cobre os custos dessa cooperativa, né? Então é o custo de transporte dos cooperados, combustível, manutenção dos equipamentos que lá estão, que fica aproximadamente R$30 mil de manutenção, e aí o material que a cooperativa recicla, que ela vende, esse material é um material dividido entre todos os cooperados e que gera uma renda para eles no final do mês. Também a gente deve ressaltar que a comunidade de São João da Bela Vista vai ganhar um novo pavilhão de reciclagem. Quando isso já vai ser uma realidade? Nós estamos com o pavilhão que iniciou as obras, né? O pavilhão iniciou faz uns 15 dias as obras, e a previsão é que se termine em outubro, novembro, esse é o cronograma das obras, né? Então ainda durante o ano desse ano que está acontecendo, vai ter a entrega do pavilhão com a instalação dos novos equipamentos lá na usina de reciclagem. A gente vai fazer um rápido intervalo então no programa Educação e Cidadania de hoje, mas no próximo bloco nós retornamos falando então sobre a educação ambiental. Não saia daí. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. O programa Educação e Cidadania está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre educação ambiental. O meu convidado é o secretário municipal do Meio Ambiente, Rubens Astolfi. Secretário, no bloco anterior a gente falou bastante sobre reciclagem, mas todo lixo que não é reciclado, ele vai para onde? Isso, desde 2010, né, a Prefeitura de Passo Fundo não possui mais aterro sanitário, então esse serviço ele é terceirizado, né? Hoje nós temos, através da empresa Codepas, que é a empresa a qual detém um contrato com o município, nós temos um contrato com a empresa CRVR, que tem um aterro sanitário em Minas do Leão. Então essa é a destinação dos resíduos que não são aproveitados aqui em Passo Fundo em um aterro sanitário licenciado. Não foi cogitada a mudança de local também, que receberia o lixo aqui de Passo Fundo? Essa empresa está instalando um novo aterro sanitário, vai ser inaugurado em breve, né? Depois disso, possivelmente, nós teremos aí algumas tratativas contratuais para ver a possibilidade de levar o nosso resíduo para um município mais próximo aqui, que é onde vai ter o novo aterro funcionando. Atualmente, qual é o custo, então, da destinação desse lixo? Hoje nós pagamos um valor por tonelada, eu sinceramente não lembro aqui o valor exato, mas ele fica em torno de R$180 a tonelada para o transporte e a destinação desses resíduos.
Bom, para tentar solucionar boa parte dos problemas ambientais, é preciso uma política de resíduos sólidos e Passo Fundo já conta, então, com um plano que foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Secretário, o que prevê, então, este plano? Esse plano de resíduos, né, ele foi discutido e construído desde o ano de 2015 com toda a comunidade, né, isso é importante nós ressaltarmos, ele foi construído de uma forma coletiva, né, então ele é um documento, primeiro ele é um parâmetro legal, ele é um aspecto legal que o município precisava ter um plano de resíduo, todos os municípios do Brasil precisam ter, e ele traz lá metas, né, de curto, médio e longo prazo para os próximos 10 anos, para a destinação dos resíduos, o tratamento deles, o gerenciamento, os tipos de coleta que são previstos e não só os resíduos sólidos urbanos, né? Também ele trata de outros resíduos, que são os resíduos de construção civil, resíduos de serviço de saúde. Então, todos os tipos de resíduos sólidos gerados no município, eles são abordados pelo plano, né? Então, esse plano foi um trabalho coletivo, aprovado em audiências públicas, enfim, o próprio Conselho Municipal do Meio Ambiente aprovou e ele virou a legislação municipal. Então, hoje nós temos uma lei municipal que aprova esse plano, e aí, obviamente, todo o conteúdo dele. Então, com isso, agora o município tem um instrumento norteador das políticas públicas, né? Então, independentemente do secretário, da gestão, de quem for o prefeito, existe uma legislação e aquelas metas e aqueles objetivos, eles devem ser observados, né? Esse é o principal aspecto. Nós temos um ponto de saída, que foi a geração desse documento do plano, e nós temos as metas que devem ser cumpridas para esses próximos 10 anos e que deverá melhorar gradativamente o nosso sistema de gestão de resíduos, né? Por exemplo, o que está mais próximo aí para ser alcançado? Algo que a gente sempre fala, né, que é algo bem visível, é que, por exemplo, ao longo dos 10 anos, toda a cidade ele deve ser coberta com o serviço de coleta seletiva, né? Então, hoje nós temos a coleta seletiva no centro, mas a coleta seletiva nesses 5 bairros que nós falamos aqui no outro bloco, que é a coleta seletiva solidária. Isso deverá ser aumentado gradativamente para que, ao final dos 10 anos, toda a cidade tenha esse serviço de coleta seletiva acontecendo, né? Então, esse é das mudanças. Por exemplo, lá também nós temos metas para melhorar a nossa gestão dos resíduos quanto ao tratamento deles, né? Esse investimento que nós estamos fazendo na usina de reciclagem é justamente para atender um dos dispositivos que nós temos lá no plano, que é que nós tenhamos um centro integrado de tratamento de resíduos e valoração. Então, o que se imagina? Que em algum momento o município opte por alguma tecnologia e que aqui no município mesmo nós possamos resolver e tratar boa parte dos resíduos, principalmente os recicláveis. Então, são algumas das metas que lá estão colocadas, né? Como eu disse, são metas em todos os tipos de segmentos geradores de resíduos e também lá tem quem é o responsável por essa meta ser atingida, né? Quem é o órgão fiscalizador e o órgão que deve executar isso. E em muitas delas nós temos a participação da população muito claro. Por exemplo, na coleta seletiva. O município, a prefeitura faz o serviço de instalar esse serviço para a comunidade, colocar esse serviço à disposição, e aí a comunidade também deve participar, separando o seu resíduo, destinando nos dias corretos, né? Então é isso, o plano ele tem essa visão integrada da gestão, que não é só do poder público o problema, não é só das empresas, mas também de toda a população que faz a geração do seu resíduo. Então é algo pensado de forma integrada e que deve ser executado por várias mãos. Sem dúvida. Agora, secretário, outro tema que eu gostaria de abordar é com relação à poluição plástica, que foi tema da Semana do Meio Ambiente, um tema proposto pela ONU. A gente teve aqui no Parlamento Municipal recentemente uma reunião para tratar da substituição das sacolas plásticas comuns pelas biodegradáveis. Existe uma lei aprovada e sancionada em 2010, onde colocava um prazo para que essa substituição acontecesse até o final de 2016. Então, esse prazo já vale a partir de 2017. Porém, poucas empresas, poucos estabelecimentos adotaram essa medida. Como que o poder público, como que a administração municipal, então, observa essa mudança, que é uma mudança cultural também por parte da população? Nós tivemos esse ano o tema proposto pela ONU, né? Desde 1972 a ONU sempre propõe um tema
para que o mundo todo trate, né? Recentemente, no ano passado, foi o tema da água, da preservação dos recursos hídricos. Esse ano foi o tema acabe com a poluição plástica, né? Essa era a chamada. Muito em virtude de que o plástico é um material que demora anos para se decompor, né? Existem alguns tipos de plástico que demoram 400 anos para se decompor. Então, por isso que o potencial poluidor desse material é muito maior do que se nós compararmos, por exemplo, com o papel, né, que leva algumas dezenas de anos ou alguns anos e ele acaba se decompondo. O plástico, por exemplo, tem alguns que levam 400 anos para se decompor. E por isso, obviamente, foi se debatido, se discutido no mundo todo, né? E o que ficava mais claro e evidente é que algumas coisas dependem muito da atividade e da atitude de cada pessoa. Né? Por exemplo, um dos materiais que mais poluem, por exemplo, é o copinho de café, o copinho de água, o copo descartável. Primeiro porque ele tem uma dificuldade muito grande na reciclagem dele. É um material pequeno, um material que tem pouco valor agregado. E qual o caminho mais curto para nós não poluirmos com esse material? É não utilizando, né? Se nós não utilizarmos copinho de café, nós não vamos ter copinho de café para fazer o descarte. Da mesma forma, a sacola plástica que nós estamos discutindo aqui em Passo Fundo, então o canudo, né, o canudo do refrigerante que as pessoas utilizam. Então, o que a gente fica muito claro? Que a atitude individual de cada um vai acabar fazendo a diferença. Então, muito mais do que às vezes legislações, nós precisamos ter a consciência e a participação das pessoas, né? Então, aqui em Passo Fundo está se discutindo hoje o tema da sacola plástica, que é um tema bastante importante, e aí vamos ver como que acabam os desdobramentos da legislação. O que foi mencionado também nesse encontro é que, apesar das sacolas oxibiodegradáveis custarem um pouquinho mais que as sacolas comuns, porém, o preço que a natureza paga é muito maior, né? Vão parar nos rios. A gente conversava até antes de iniciarmos a gravação que esse material é muito leve, então ele voa fácil, vai parar no nosso rio, aqui no Rio Passo Fundo, ao ladinho. Então, é um problema muito grande, né, secretário? Nós não sabemos calcular, ainda não existe metodologia para calcular o custo da poluição ambiental de um determinado material. Com certeza. Né? Primeiro, nós teríamos que fazer uma grande reflexão que o fabricante deveria também pensar nisso, né? Se o fabricante tivesse um pouco de consciência, ele deveria pensar que ele vai estar fabricando um material de difícil destinação depois e que poderá poluir o meio ambiente. Então, esse custo realmente que tu mencionou da poluição ambiental, ele deveria ser levado em consideração em algum momento. Porém, ainda nós não temos mecanismos para isso, né? Mas o que fica mais evidente realmente é esse, é o material. Se nós pararmos para olhar algum terreno que está sujo, algum terreno baldio, ou algum local, possivelmente nós vamos ver lá uma sacola plástica, né? Então, como ele leva anos para se decompor, é um material muito volátil, né? Muito leve, ele acaba voando, acaba parando em qualquer lugar, ele acaba, inclusive, deixando a nossa cidade mais feia, né? Mais suja, mais feia. Então, por isso que essa atitude de cada um, talvez, vai acabar tendo um grande resultado, que seria uma cidade mais limpa. O senhor fala desses terrenos baldios que acabam acumulando lixo, né? Muita gente larga utensílios, sofás, faz como um ponto realmente de descarte esse local. A Secretaria do Meio Ambiente está recebendo denúncias, faz a fiscalização desses lixões clandestinos, digamos assim? Sim, nós fizemos a fiscalização do ponto de vista do descarte irregular de resíduos, né? Então nós recebemos denúncia, fizemos ação de fiscalização, e uma das coisas que nós sempre acabamos percebendo é que os materiais que lá estão, colocado naquele terreno, naquele local, todos eles tinham local de destinação e muitas vezes gratuito, né? Às vezes a gente vai ver resíduo de construção civil, hoje nós temos locais para fazer o descarte desse material, a gente vê resíduos de móveis domésticos, que a própria prefeitura faz o recolhimento através da Secretaria de Serviços Gerais, né? Às vezes até resíduo urbano, que todo mundo tem a coleta do lixo na porta da sua casa, 3 vezes por semana, quem mora em algum bairro, quem mora no centro da cidade todo dia, né? Então isso às vezes acaba nos chamando a atenção, que o material que lá está depositado, ele tem um descarte certo, fácil, adequado e muitas vezes de forma gratuita. Então às vezes falta a atitude das pessoas, né? De, em vez de colocar num terreno baldio, levar num local adequado. Mas a gente faz a fiscalização, é algo que é passível de multa, né? Sempre que identificado o proprietário, nós também responsabilizamos o proprietário daquele local, do terreno, né? Então ele também muitas vezes é notificado, é pedido para que se faça a limpeza
o próprio dono do terreno, e se nós conseguirmos flagrar ou comprovar quem foi que fez a destinação, essa pessoa também é autuada. Quais as campanhas que a Secretaria do Meio Ambiente, então, está desenvolvendo no momento para conscientizar a população sobre a educação ambiental? Hoje nós temos um trabalho permanente de educação ambiental junto ao Parque Ambiental Banhada Vergueiro, né? Nós recebemos no ano que passou mais de 2.000 crianças e adultos e jovens também, são grupos de pessoas que acabam agendando a visitação no Parque Ambiental Banhada Vergueiro e solicitando uma palestra técnica sobre algum tema, né? Então, dependendo da faixa etária das pessoas que lá visitam o Parque Banhada Vergueiro, tem uma programação que eles acabam participando. E a grande maioria das crianças que vêm com as escolas ou dos jovens que vêm com as universidades e cursos técnicos, eles pedem para ter a palestra técnica, ter a formação sobre reciclagem sobre resíduos, né? Então, acaba sendo um trabalho que tem se multiplicado por aí, porque as pessoas, elas, antes de fazer a visitação no parque, fazer a parte de recreação, elas passam por um trabalho de educação ambiental, além de todos os outros trabalhos que é feito junto com a sociedade civil organizada, com as instituições de ensino. A própria rede escolar tem muito trabalho, né? Hoje todas as escolas municipais têm algum tipo de trabalho voltado à preservação do meio ambiente, algum professor que se dedica mais com educação ambiental. Então a Secretaria do Meio Ambiente também tem apoiado todas as atividades que acontecem ao longo do ano em diversos setores, né? Mas hoje o nosso programa de educação ambiental permanente é as visitações ao Parque Banhada Vergueiro, que tem dado um resultado bastante positivo quando se fala em educação ambiental. Para a gente encerrar, então, o programa Educação e Cidadania de hoje, eu gostaria de deixar um espaço final para que o senhor faça um chamamento aí para a população, colocar um pouquinho a mão na consciência e levar mais em consideração tudo isso que a gente falou no programa de hoje. Eu acho que o programa ele deve ter um resultado final, né? Uma mensagem, que é o que o meio ambiente ele depende e precisa do envolvimento de todos para ser cuidado, né? Não é só a prefeitura que vai conseguir fazer isso, não é só os vereadores, não é só a Câmara de Vereadores ou as outras instituições. O cuidar do meio ambiente ele deve ser uma atitude diária, né, contínua e individual de cada um, que assim nós teremos aí uma sociedade melhor e uma cidade mais bonita e melhor de se viver. Então, no programa Educação e Cidadania de hoje, nós falamos sobre educação ambiental. Secretário Rubens, obrigada pela participação no programa de hoje. Uma ótima noite. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição. Obrigada também a você que acompanhou o programa desta noite. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá!